Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Joló. É um prazer estar aqui mais uma vez com você e hoje eu quero compartilhar uma coisa muito interessante que Deus tem falado nos últimos tempos, né? Através de estudo e através de pensamentos mesmo, situações que a gente vem vivenciando, né? Como cristã, eu fico sempre pensando o quanto é difícil a gente seguir os preceitos, os conceitos, né? A gente realmente valorizar a palavra de Deus sem nos contaminarmos, né? Com o que tem nesse sistema, porque o sistema do mundo, quando a gente fala mundo, né? A gente fala assim, as pessoas do mundo. As pessoas do mundo somos nós estamos também no mundo. Mas quando a gente fala isso, a gente fala relacionado a um sistema, a tudo que influencia a nossa vivência, as nossas atitudes, as vontades. É esse sistema que está no mundo, né? Mundo porque é a terra que a gente vivencia. Então a gente vai falar mundo, como a palavra de Deus diz. E tudo isso influencia na nossa caminhada. Eu não sei se em algum momento eu falei isso, acredito que sim, mas como universitária, estudante, né, que a gente não para de estudar nunca, né, e a gente está numa faculdade onde requer a pesquisa propriamente dita. Não menosprezo aqui outros tipos de universidade, porque eu vim de universidades que não são assim, focado na pesquisa, e isso faz uma diferença sobre o seu posicionamento profissional, mas isso não tira a sua qualidade de ser humano, não tira a sua qualidade e capacidade também de ser um excelente profissional. E eu aprendi, assim, eu venho aprendendo a importância da gente observar o que realmente a gente estuda, o que a gente lê. E observar também o nosso meio, né? Como cristã é muito difícil, às vezes, você está no meio acadêmico ou está em determinados ambientes que você vê assim a degradação não só do ser humano, mas da essência do próprio ser humano. Cristãos que falam que são cristãos, mas se comportam como se nunca fossem, né? Ou que não conhecem, porque é tanta denominação, mas a Bíblia não fala de denominação. A Bíblia fala de uma igreja santa, imaculada, uma igreja diferente, transformada, e essa igreja, ela se reconhece pelo Espírito Santo. Não é espírito de adivinhação, não é espírito de imundície, não é espírito que está por aí pelo mundo. É um Espírito Santo. Esse Espírito, ele habita em mim, que vai habitar naquele que aceitou Jesus Cristo também como seu único e salvador. Vai habitar naquele também que luta diariamente contra esse sistema do mundo e contra as comidas, vamos botar assim, que são oferecidas, que distorcem a palavra de Deus. E isso acontece no templo, ou seja, na casa do Senhor, pessoas que sobem ao púlpito, pessoas que transitam no nosso meio, pessoas que têm uma influência, pessoas que têm 30 anos de igreja ou às vezes 1 ano, pessoas que são influenciadas por maus hábitos, que não são propriamente transformada pela palavra, não vivenciam a Bíblia, distorcem a Bíblia ao seu bom prazer, pelo seu desejo, porque elas querem viver uma facilidade do Evangelho e querem viver também um sucesso que foi implementado dentro do meio cristão, que hoje todo mundo
todo mundo é crente, né? Todo mundo fala que tem Jesus no coração. Mas o próprio mundo, ou as próprias pessoas, eles diferenciam e percebem as nossas atitudes. Fulano é crente, ciclano não é, né? É um crente, mas é igual a todo mundo. E quando isso acontece, isso me incomoda. Me incomoda porque eu vejo que as pessoas estão perecendo. Me incomoda porque eu vejo que as pessoas não estão entendendo que a salvação, ela requer renúncia. Não requer você continuar praticando o que você praticava antes. Mas aí você me pergunta assim: ah, Laís, mas tem tanta coisa errada, né? É pastor que fica fornicando, sei lá, fornicando não, adulterando, porque pastor, teoricamente, deveria ser casado, né? Então, é pastor que tá adulterando. É o irmãozinho que tá fornicando. É o líder da mocidade que, sei lá, tá tendo 300 mil casos, pega todas as meninas da igreja. É a menininha que não se contenta com um só e fica com todo mundo. E aí a gente vai vendo cada degradação, sabe? Fulano que rouba, ciclano que mata o outro com palavras, com atitude, e ninguém faz nada. E aí a gente vai vendo essas degradações. Mas a Bíblia nos chama atenção para uma palavra muito específica, um texto muito lindo, que quem não leu deveria ler, porque a Bíblia é nosso manual. De Gênesis a Apocalipse. Ela vem falando sobre tudo isso. E tudo permeia, tudo que a gente vivencia, permeia a palavra de Deus. E aí vem contando sobre a história de Samuel. 1 Samuel, né? Esse livro de 1 Samuel vem contando todo o reinado, né? Desde do nascimento de Samuel, como foi, né? Como é que Ana procedeu até o final da história toda de Samuel. Aí entra 2 Samuel já contando a história de Davi. E aí você vai ter ali embasamentos muito sólidos e fortes para você entender quem é você. Quem é você no sistema dentro da igreja e no sistema fora da igreja. A gente está vivenciando uma era onde, infelizmente, tem muitos Elis, né? Que Eli é um sacerdote. Tem muitos filhos de Eli. Os filhos de Eli cresceram na casa, estavam na casa, mas não foram corrigidos pelos seus pais. E por isso, não ser corrigido pelo seu pai, eles foram fazendo aquilo que desejava e faziam coisas absurdas na casa e na porta do templo. E isso faz com que a gente tenha uma degradação social absurda, porque o povo todo via. E o que a gente está vivenciando hoje? Tudo que o povo olha para a igreja e vê o quê? Igreja-templo que eu estou dizendo, né? Porque a igreja santa, imaculada, lavada e remida no sangue de Jesus, ela realmente é diferente. Ainda há um povo que se chama pelo nome de Deus e que esse povo ainda luta, ainda mantém a essência. Esse povo é chamado de bitolado, de louco, de pessoas que estão vivendo coisa do passado, é chamado de fanático, é chamado de um monte de coisa. É óbvio que a gente não vai ter que saber diferenciar, porque existem pessoas que usam do púlpito para maltratar o outro. E não é esse o objetivo. A gente não tem que maltratar, a gente tem que falar a verdade à luz da palavra, sem a gente ser grosseiro ao ponto da gente matar o outro e matar a gente mesmo. Porque de todas as coisas, Deus pedirá contas. E aí eu fico muito incomodada vendo que as pessoas estão se perdendo dentro da casa de Deus e achando que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso, que é só levantar a mão, cantar aqueles hinos de satisfação de ego, né? Porque Deus vai matar os meus inimigos, porque Deus vai fazer, porque Deus não sei o quê.
Só que a gente esquece que quem está perdendo a salvação somos nós. E aí os espíritos enganadores, porque em Mateus 24 fala sobre isso, e Jesus vem alertando, falando, cuidado, 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 porque no fim dos tempos aconteceria isso. Então a gente fica se perdendo. No fim dos tempos, muitos vão apostatar da fé. E isso é muito triste. Porque a gente fica com cara de idiota, né? Muitos falam que crente tem cara de idiota, né? Que acha que todo crente é bobo. Gente, não, a gente não é bobo. A gente sabe, a gente entende o que está acontecendo. Crente sabe que todas as coisas têm consequências. Eu não preciso brigar com líder de mocidade, líder de não sei da onde, brigar com o meu pastor e querer penalizar com não dando meu dízimo ou não fazendo a coisa certa, porque eu acho, no meu achismo, que ele não é digno. Aí eu vou lá, brigo, faço e aconteço. Ué, eu vou contra a palavra, porque a palavra diz que eu tenho que examinar as escrituras. A palavra diz que eu tenho que, antes de tudo, levar tudo aquilo que está em mim ao Senhor Jesus, e Ele vai me dar a direção. A palavra diz que eu tenho que dar outra face. Isso não quer dizer que você seja idiota. Isso quer dizer que você entrega ao Senhor Jesus todas as causas e Ele te justificará. Você não tem um advogado? O advogado é aquele que luta pelas suas causas. Mas apesar disso tudo, você ainda tem que ter uma coisa, posicionamento. O que acontece com muitos crentes é que não tem posicionamento de crente. A gente anda de cabeça baixa. E quando eu falo cabeça baixa, não é assim, porque tá andando de cabeça baixa assim. Não é isso. É cabisbaixo, sem esperança, sem desejo de vida, sem sonho, sem perspectiva, orando para um Deus como se fosse um Deus de barro, como se fosse um Deus qualquer. A gente não tem uma fé realmente de acreditar que a minha salvação, que a minha eternidade está na mão do Todo-Poderoso, que eu creio num Deus que abriu um mar vermelho, num Deus que cura paralítico, num Deus que me deu saúde, um Deus que fez o meu corpo, que fez a minha vida, que fez esse mundo inteiro. Eu deixo de crer nisso porque todas as tristezas, tudo que está acontecendo nesse mundo, por conta do homem, por conta do erro humano, a gente começa a andar de cabeça baixa, né? Com vergonha das ações que a própria igreja tem, com vergonha das nossas ações. E aí isso é muito ruim, porque a Bíblia diz, olha, você não precisa ser igual a todo mundo, Samuel. Você não precisa agir como os filhos de Eli, Samuel. Você precisa ser diferente. Você precisa entender que a sua roupa pode ser modificada sempre. O que é isso? Samuel, a mãe dele trazia sempre, todo ano, uma túnica nova para ele. Se você for ler lá em 1 Samuel, logo nos primeiros capítulos, 1, 2 e 3, se eu não me engano, você vai ver que Ana sempre trazia para Samuel uma túnica nova. E isso tem uma representatividade espiritual muito grande na nossa vida. A gente precisa modificar as nossas roupas para não ficar como Eli, um sacerdote velho, porque a Bíblia diz que nós agora somos os sacerdotes da nossa casa. Nós somos os sacerdotes em Cristo Jesus. Então nós precisamos ser como Samuel para não termos as nossas vestes, né, velhas, rasgadas, sem transformação, sendo a mesma coisa, vivenciando um marasmo, né, acostumado com o templo, acostumado com o ritual, acostumado com as sujeiras do templo, acostumado e conformado com as porcarias do mundo, dizendo que está tudo bem, uma pessoa que está contra a palavra de Deus subir no púlpito e pregar, tá tudo bem, a minha família, meus filhos chegarem dentro de casa com os seus
respectivos pares, seja lá quem for, e dizer que tá tudo bem, aceitar o homossexualismo como dizendo tá tudo bem, porque Deus ama o pecador, mas não o seu pecado. A gente tem que amar os nossos filhos, nossos pares, nossos amigos, seja lá quem for, a gente tem que amar sim, mas eu não posso compactuar, ou seja, ter uma comunhão. Comunhão é aceitação, é vivência, é relacionamento. Eu não posso aceitar isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu tenho que amar, respeitar e dizer sempre, a escolha é você que está fazendo, mas a palavra de Deus diz isso, isso, isso e isso. E a gente tem que entender esse processo. A Bíblia diz que seria pior, né, para os nossos dias do que para a época de Sodoma e Gomorra. Gente, eu fico aqui pensando se vai ser pior. E naquela época já era muito ruim. Já era muito ruim, muito. Eu fico imaginando o que pode ser pior. A gente já não consegue mais identificar hoje quem realmente tem a luz de Cristo. Tá tão difícil, sabe? É muito escândalo, muita coisa que dói. Muito difícil, mas a gente tem que crer. E a gente não pode parar de crer, a gente não pode parar de acreditar que Jesus está voltando. E a gente não pode parar de pregar a palavra, modificar nossas vidas, continuar sendo Samuel, mesmo que tudo pareça que não. Mesmo que tudo mostre que a gente não vai ter uma saída. A única saída é Jesus Cristo. Se a gente dobrar os nossos joelhos, orar, clamar, parar de ficar pedindo só por bênçãos materiais e começar a pedir para que o Senhor realmente modifique a nossa nação, modifique as nossas igrejas, desperte para clamar, sabe? A gente sair desse conformismo que a gente vive, eu acredito que muitas coisas vão mudar sim. Podem não mudar para a humanidade como um todo, mas pode mudar para mim e para a sua vida. A gente pode ver realmente o agir de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E isso vai fazer todo sentido. Hoje eu pensei muito sobre isso para fazer esse vídeo. E eu falei assim, tem que ter um tema, tem que ter alguma coisa, não sei. Não sei se teria que ter um tema diretamente. Mas eu acho que o que o Senhor Jesus quer para a nossa vida é mudança de atitude, mudança de posicionamento, sabe? A gente se deixa levar por qualquer coisa. Eu falo isso por experiência também própria, porque às vezes a gente se deixa levar por uma palavra de maldição que foi lançada há 2 segundos, dizendo que você não é capaz de algo. Ou então uma sedução que o inimigo coloca na tua frente, e aí você cai porque você estava orando, né, por alguma situação, e aí você fala assim, essa é a bênção que Deus me deu, aí pronto, você cai naquela situação. Ou porque você acaba se embaraçando com situações dentro da sua casa, olhando e falando assim, não, tem que tomar uma atitude sem pensar, e aí entra num cheque especial, entra num empréstimo, entra em determinadas coisas que vão piorar, porque tudo tem consequência. A gente esquece dessas situações, né? E é muito interessante a gente pensar sobre isso, para que a gente possa realmente modificar. Eu espero que Deus tenha falado com você, assim como Deus falou comigo. Hoje eu nem li um texto, né? Falei de vários aqui ao mesmo tempo, mas que Deus possa abençoar e que a gente possa ter oportunidades, se Jesus não voltar, de se encontrar novamente. Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Beijo, beijo, beijo.